Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos gravar uma aula de potenciação de fração. Então, a potenciação, nós já sabemos que ela funciona com alguns elementos. Quais são eles? A base e o expoente. E aí, com esses elementos, eu obtenho o resultado, ou seja, a potência. Então, o resultado, para nós, é a potência. Só que agora, nós estamos trabalhando com fração. Então, a nossa base é uma fração, onde tem o numerador A e o denominador B. E por ser uma fração, eu tenho que considerar que o denominador tem que ser um número diferente de zero. E é por isso que eu coloquei para vocês aqui, B diferente de zero. Por quê? Porque não posso dividir um número por zero. Não existe um número que multiplicado por zero dê um valor diferente de zero. Então, nessas condições, nós vamos ter aqui que A sobre B, que é a fração, vai ser a base da potência. E esse N, para nós, é o expoente. No mesmo critério de uma potenciação de um número natural, nós vamos fazer com a potência em relação a uma fração. Então, nós vamos distribuir esse expoente para o numerador e para o denominador, fazendo o quê? A elevado a N e B elevado a N. Esse N como expoente, ele está de uma forma geral, não é um número em específico, é uma letra. Se fosse um número, o que eu faria? Eu calcularia qual é o valor aonde A está elevado a esse número, como resultado, como potência para o numerador e como resultado e potência para o denominador. Pode acontecer que essa potência não seja uma fração, pode ser um número inteiro, ou seja, uma fração aparente, onde o numerador é divisível pelo denominador, dando uma conta exata. Dessa forma, vamos ver no exemplo como isso funciona. Então, eu coloquei para vocês aqui 2/3 elevado a 3. 2/3 elevado a 3 pode ser lido como 2/3 elevado ao cubo, porque nós já aprendemos que quando 3 está como expoente, a gente fala a palavra cubo. E usando esses critérios que nós vimos agora na definição, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o numerador elevado a 3 e o denominador elevado a 3. Então, ficaria 2 elevado a 3 sobre, porque eu não posso esquecer que isso é uma fração, então tenho que manter o sinal de divisão, 3 elevado a 3. Vamos desmiuçar isso. Pode resolver direto? Quem sabe resolve direto, não tem problema. Mas vamos fazer etapa por etapa, estamos aprendendo. Então, 2 ao cubo seria o 2, eu tenho que repetir em forma de multiplicação quantas vezes o expoente está indicando. O expoente é 3, então eu vou repetir em forma de multiplicação o número 2 3 vezes. Então, ficaria 2 vezes 2 vezes 2. E aí, eu tenho o denominador para fazer a mesma coisa. Então, 3 ao cubo seria 3 vezes 3 vezes 3. Por quê? Porque o expoente é 3 e eu tenho que repetir em forma de multiplicação o número 3 vezes. Então, lembrando, na base eu repito ela em forma de multiplicação quantas vezes o expoente estiver indicando. Eu não posso multiplicar 2 vezes 3, 6, e vocês vão perceber que o resultado é completamente diferente. Por quê? Porque a potência é uma multiplicação de fatores que estão em formas de parcelas repetidas. Então, vamos ver como ficaria isso. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E embaixo, 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27.
Então, a fração 2/3 elevado a 3 tem como potência, como resultado, 8/27. Como ficaria quando o expoente é 1? Da mesma forma como acontece com os números naturais. O resultado é a própria base, porque se o expoente indica quantas vezes eu tenho que repetir a base, quantas vezes eu vou ter que repetir essa base? Apenas uma vez. Por isso, o resultado aqui é 2/3. E quando o expoente for 0? A mesma coisa que no conjunto dos números naturais. Eu vou ter a base elevada a 0, então o resultado vai ser sempre 1. Então, 2/3 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Vou colocar nos exercícios. O exercício proposto é: calcule 1/2 elevado à 4ª potência. Quanto ficaria baseado na definição de potência de fração? 1 inteiro e 1/2 elevado ao cubo. Aqui um número misto que deve primeiro ser transformado numa fração imprópria para depois fazer a potência. Essa é a ideia. O número misto, conforme nós já temos no canal, você tem que fazer a ideia, né, de multiplicar a parte inteira pelo denominador, em quantas partes o inteiro foi dividido, e o resultado você vai somar. Mas isso explicaria para vocês melhor na quarta-feira, repetindo a mesma explicação que tem no canal. Mas de qualquer forma, procurem no canal que existem exercícios também envolvendo números mistos e a definição de números mistos. A aula que nós temos sobre números mistos está em tipos de frações, é a aula 116. Se vocês procurarem lá, tem uma explicação. E lá vocês têm muito mais informações ainda, né, sobre como se comportam as frações. E depois, 2/7 elevado ao quadrado, usando a definição, como seria a potência. Simples, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês. Na quarta-feira, iremos então corrigir esses exercícios. Compartilhem a aula, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho para receber notificações de novas aulas, novos conteúdos. E curtam a aula, não esqueçam de curtir, porque se vocês estão procurando por esse assunto no YouTube, ele vai indicar novos assuntos para vocês. Obrigada e até quarta-feira.